Queridos irmãos e irmãs, eu convido vocês já a abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 1, a partir do versículo 1. Pedir para o nosso técnico só verificar o microfone aqui do púlpito. Atos, capítulo 1, a partir do versículo 1. E nós começamos hoje então a nossa nova série, tem como tema os Atos de Deus. Todos encontraram? Atos é bem fácil de encontrar. Logo depois dos 4 evangelhos, nós temos o livro histórico de Atos escrito por Lucas. Todos encontraram? A palavra de Deus nos diz assim: ouça com fé a palavra de Deus. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Essa é a palavra de Deus. Feche seus olhos e vamos ao Senhor em oração. Três em um em três. Deus da minha salvação, eu te adoro como único ser, única essência, único Deus em 3 pessoas distintas, por trazeres pecadores ao teu conhecimento e ao teu reino. Ó Pai, tu me amaste e enviaste Jesus para me redimir. Ó Jesus, tu me amaste e assumiste minha natureza, verteste o teu próprio sangue para arrancar os meus pecados, cumpriste a justiça para cobrir a minha desonra. Ó Espírito Santo, tu me amaste e entraste em meu coração, lá implantaste a vida eterna, revelaste a mim as glórias de Jesus. Ó Pai, tu estás entronizado para ouvir minhas orações. Ó Jesus, tua mão está estendida para receber minhas petições. Ó Espírito Santo, tu estás pronto a me ajudar em minhas fraquezas e mostrar minha necessidade, a prover palavras, a orar dentro de mim e a me fortalecer de modo que eu não desfaleça em minhas súplicas. Ó Deus triuno, que comandas o universo, tu me ordenaste a pedir por essas coisas concernentes ao teu reino e à minha alma. Faz-me viver e orar como alguém batizado no tríplice nome. Que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Por Cristo Jesus nós oramos. Amém. Queridos, a ideia central do nosso sermão nesta noite é que através da obra de Jesus, através da sua vida, através da sua morte, através da sua ressurreição e ascensão, e pelo derramamento do Espírito Santo, Deus continua a manifestar por meio da igreja o seu reino. E na noite de hoje nós veremos 3 verdades. A primeira verdade é que essa história é real. A segunda verdade é que essa história é sobre Jesus. E a terceira verdade é que essa história é sobre o reino de Deus. Eu vou pedir para alguém colocar ali para essas 3 verdades. Obrigado. Acompanhe as verdades. Essas são as 3 verdades que nós veremos na noite de hoje. Queridos, antes de entrarmos no texto, eu queria fazer uma pergunta. Quantos aqui gostam de história? Levanta a mão aí quem gosta de história. Quantos aí gostam de história? É impossível alguém, muito difícil, você encontrar alguém que não goste de história. Nós estamos acostumados a ouvir histórias desde pequeno. Nós íamos, quem estuda aí os adolescentes, as crianças ainda, a gente ia na biblioteca e lia vários livros. A nossa vida é recheada por histórias, muitas histórias. E eu acho que a gente gosta de histórias porque o nosso Deus é um grande contador de histórias.
O nosso Deus também gosta de história. O nosso Deus também escreveu uma grande história. E essa grande história está nas suas mãos, através do livro que o nosso Deus cuidou para que chegasse em nossas mãos. Por isso, queridos, que quando você olha para a Bíblia, você deve ver a Bíblia como uma grande história do nosso Deus que está restaurando, que está redimindo, que está colocando as coisas novamente no lugar. E quando você olha para a Bíblia, nós vemos 4 grandes capítulos na narrativa bíblica. O primeiro grande capítulo, e grave isso no seu coração, a gente vai repetir isso várias vezes durante essa série de mensagens. O primeiro grande capítulo se chama Criação. O segundo capítulo tenebroso, assustador, se chama Queda. O terceiro capítulo majestoso, glorioso, se chama Redenção. E há um quarto capítulo que a igreja espera com expectativa. A última canção que nós vamos cantar no culto de hoje fala sobre isso. O desejo que a igreja tem, que o Espírito de Deus tem, de restaurar toda a criação. E esse capítulo está para acontecer. Por isso, a primeira verdade, irmãos e irmãs, nos fala que a história que continua é uma história real. Observe o versículo 1, a parte A. Lucas, irmãos e irmãs, diz que a fé cristã não é baseada em suposições, mas em fatos históricos. Lucas nos diz em meu primeiro livro, Ó Teófilo, nós cremos, irmãos, que a história que aconteceu em Jesus Cristo aconteceu de fato no tempo e no espaço. E nós vemos isso em Lucas, quando ele diz, se você quiser acompanhar, abra sua Bíblia rapidamente em Lucas capítulo 1, os primeiros versículos. Lucas diz o seguinte: em meu primeiro livro, ao escrever o seu evangelho, ele diz que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim, diz Lucas, pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo, desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Observe os termos que Lucas usa. Lucas fala sobre narração coordenada dos fatos. Lucas usa o termo transmissão, testemunhas, cuidadosa investigação, uma exposição em ordem, certeza das verdades. Lucas, irmãos e irmãs, foi um grande historiador. Lucas, o médico amado, era um homem culto. E o seu grego que ele escreveu, o seu livro, é um dos mais refinados que encontramos no Novo Testamento. Lucas, ele dá prova das suas credenciais acadêmicas. Lucas era um historiador investigativo. Ele foi atrás, ele entrevistou as pessoas, ele foi atrás daqueles que viram Jesus fazendo milagres, ele foi atrás daqueles que viram Jesus ressuscitado. E segundo a tradição, Lucas entrevistou pessoalmente a mãe de Jesus. Lucas chegou na Maria e perguntou os detalhes do nascimento do Salvador. E é por isso que no seu Evangelho nós vemos tantos detalhes sobre o anúncio e sobre o nascimento do nosso Salvador. Queridos, a fé cristã é uma fé histórica. A fé cristã não é baseada em suposições, não é baseada numa coisa irreal, mas é baseado na história. E Lucas, esse gentil, ele escreve a sua obra para que as pessoas crescem que de fato Jesus estava vivo. E Lucas, irmãos, ele acompanhou Paulo na sua segunda e terceira viagem. Lucas estava com Paulo quando ele foi preso em Roma. E o livro de Atos é o segundo volume da grande história que Lucas estava escrevendo sobre as origens da fé cristã. O Evangelho de Lucas nos fala sobre o nascimento e a vida de Cristo. E o seu livro, Atos, fala do nascimento e do crescimento da igreja. O livro de Atos mostra como os primeiros cristãos, depois de receberem o dom do Espírito,
tornaram-se testemunhas da ressurreição de Cristo até os confins da terra. Lucas, ele tem um objetivo, ele quer mostrar aos crentes que a sua fé não é ficção, mas é realidade. E quando você olha na Bíblia, apesar de Atos e Lucas estarem separados, Lucas e Atos foram escritos juntos. Depois, no século IV, mais ou menos, foi separado os evangelhos e depois veio Lucas. Mas quando Lucas escreveu a sua obra se chamava Lucas Atos. Conforme a tradição da igreja, Lucas escreveu essa história junto. E Lucas queria mostrar, irmãos e irmãs, que a fé cristã é real. Que a fé cristã é baseada numa pessoa, Jesus de Nazaré, um judeu do primeiro século, que padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Ele foi crucificado, morto e sepultado, ele desceu ao inferno. Ao terceiro dia ele ressurgiu dos mortos, ele subiu aos céus, e está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. O credo apostólico que nós continuamente temos lido no culto nos fala que Jesus, irmãos e irmãs, foi sepultado durante o poder de Pôncio Pilatos. A fé cristã é uma fé histórica. A igreja não se reúne através de ideias abstratas, mas a igreja se reúne através de uma pessoa que está viva. A igreja é o povo do Messias, que adora um Deus que entrou no tempo e habitou entre os homens. Se a igreja está com as portas abertas, é porque essa história há mais de 2000 anos tem agitado o mundo, tem transformado pessoas, e nós estamos aqui para provar que Deus continua agindo na sua igreja por meio do seu Espírito Santo. Lucas escreveu esse livro para nos mostrar que o crescimento notável da igreja se deu por meio do Espírito Santo de Deus. De algumas dezenas de pessoas, a igreja cresceu para milhares, a igreja chegou em lugares longínquos, chegou até nós na América do Sul, e por isso, irmãos e irmãs, a palavra de Deus nos diz que o Espírito é como vento. E o termo para Espírito no Antigo Testamento, eu não manjo muito de hebraico, a gente só sabe umas palavras-chave, é ruá. Esse é o termo para Espírito no hebraico, e ruá é respiração, é fôlego. E no Novo Testamento o termo para Espírito é pneuma, é vento. O Espírito Santo, irmãos e irmãs, é como o próprio Jesus diz, o Espírito é como o vento. Vocês não sabem de onde vem, nem para onde vai, mas vocês ouvem a sua voz. E assim o Espírito de Deus usou esses homens frágeis para levar o Evangelho de Cristo aos judeus, aos samaritanos, aos gentios, aos brasileiros e a nós até hoje. Nós vemos o Espírito Santo de Deus levando o Evangelho de fora de Jerusalém para Roma, e segundo a tradição, chegou até na Espanha, se Paulo não perdeu a cabeça antes disso. E foi o Espírito do Senhor que direcionou Lucas a escrever esse livro. A sua obra, irmãos, é dedicada a Teófilo. E o nome Teófilo, um belo nome para dar para os filhos aí, quem vai ter filho futuramente, significa amigo ou amante de Deus. E o nome aponta tanto para alguém que é amado por Deus, como alguém que ama a Deus. E alguns argumentaram então que a obra Lucas Atos não foi escrita para uma pessoa específica, mas foi escrita para todas aquelas pessoas que são amantes e amados por Deus. Mas a maioria dos estudiosos afirma que Teófilo era uma pessoa específica, porque Lucas diz, olha no texto, ó excelentíssimo Teófilo. Em algumas traduções vemos, prezado Teófilo, meu distinto amigo Teófilo, caro Teófilo. Nós não temos, irmãos, muitas informações sobre quem seria Teófilo. Naquele tempo, como não é diferente muito de hoje, era costume o autor dedicar o seu livro a alguém que estivesse bancando as despesas do seu trabalho. Então, provavelmente, Teófilo era um cristão piedoso que precisava continuar sendo instruído na verdade de Deus. E assim, então, Atos é esse livro escrito para esse cristão, mas escrito também para nós hoje, porque o interesse de Lucas era mostrar que Cristo era o Messias e que Cristo, irmãos e irmãs, tornava real o cumprimento das promessas do Antigo Testamento
e as esperanças de Israel. Aqui fica uma pergunta para mim e para você. Como lemos a nossa Bíblia? Como você lê a história geral e a nossa história? A sua visão da história é uma visão trágica, o nosso mundo está como um carro desgovernado? Quem assim pensa que o mundo está assim? Não é essa a visão da Bíblia. O objetivo da obra redentora de Deus é restaurar, irmãos e irmãs, a sua criação dos efeitos do pecado. E o livro de Atos, ele continua contando sobre a vinda do reino de Deus durante os 30 anos após a ressurreição e subida de Jesus aos céus. Se no Evangelho de Lucas, leia o Evangelho de Lucas, nós vemos Jesus fazendo o que Jesus começou a fazer em Atos, nós vemos o que Jesus continua fazendo através da sua igreja por meio do seu Espírito. A igreja, irmãos e irmãs, se reúne para adorar o Messias vivo, que não flutua em algum céu esotérico, não histórico. Ele é alguém que deixou a sua marca no calendário e o fará novamente. Não é à toa que nós dividimos a história como antes de Cristo e depois de Cristo. E haverá um dia que novamente Cristo dividirá a história quando Ele vir com poder e glória. Por isso, irmãos, a Bíblia é para você. Deus se revela em sua palavra. Por isso, Deus foi servido em diversos tempos e em diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja a sua vontade para a melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne, a milícia de Satanás e do mundo. Foi igualmente Deus servido fazer escrever toda. E isso torna indispensável a Escritura, tendo cessado aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo. Se você quer ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia. Se você quer ouvir a voz de Deus audível, sabia que é possível ouvir a Deus de forma audível? Se você, irmão ou irmã, quer ouvir Deus de forma audível, leia a Bíblia em voz alta, que você vai escutar Deus falando ao seu coração. Mas ainda nós vemos uma segunda verdade. Observe a parte B do versículo 1 e o versículo 2. Essa história, irmãos, que continua, ela é real. E ela tem um personagem central, Jesus Cristo. Olhe para o texto, tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado aos céus. É sobre nosso Senhor e o nosso Salvador que Lucas escreve. Por isso, irmãos, nós confessamos, como a confissão bela nos diz, confessamos que Deus cumpriu a sua promessa, falada por meio dos pais antigos, pela boca dos santos profetas, quando enviou ao mundo o seu próprio único e eterno Filho, no tempo determinado por Ele. Este assumiu a forma de servo e tornou-se semelhante aos homens, tomando realmente a verdadeira natureza humana, com todas as suas fraquezas, mas sem pecado. Foi concebido no ventre da bem-aventurada Virgem Maria, pelo poder do Espírito Santo, sem intervenção humana, e não somente tomou a natureza humana quanto ao corpo, mas também a verdadeira alma humana, para que fosse um verdadeiro homem. Pois estando perdidos, tanto na alma como no corpo, Ele deveria tomar ambos para salvá-los. Assim, Ele é, na verdade, nosso Emanuel, isto é, Deus conosco. Queridos, tudo que os antigos falavam no Antigo Testamento, Deus cumpriu na história, quando Jesus nasceu em nosso mundo. Por isso, tudo é sobre Jesus e nada é sobre você e sobre a minha vida. O nosso casamento, os nossos filhos, o nosso dinheiro, os nossos talentos, o nosso prazer, tudo é para Jesus e sobre Jesus. E é por meio de Jesus que nós podemos desfrutar dessas coisas. É por isso, irmãos e irmãs, que nós insistimos. Você precisa sair do culto olhando para aquilo que Cristo fez por você. Você não pode sair da igreja pensando o que eu tenho que fazer para melhorar a minha vida. Mas você tem que se deslumbrar, porque Lucas está dizendo que Jesus começou a fazer e ensinar até o dia que subiu aos céus. A história é sobre Jesus. E quando lemos, irmãos e irmãs, o Evangelho de Lucas,
É exatamente isso que vemos. Nós vemos Lucas enfatizando a humanidade e a divindade de Jesus e a sua compaixão. Na Galileia, onde Jesus viveu a maior parte do seu ministério, nós vemos Jesus demonstrando o seu poder por meio daquilo que ele fazia e ensinava. Leia o Evangelho de Lucas. Lá Lucas registra 13 milagres que o nosso Senhor fez. Então nós vemos, irmãos e irmãs, Jesus expulsando demônios com uma única ordem. Nós vemos Jesus curando pessoas com apenas um toque no seu coração. Isso é antigo, para quem lembra. Além disso, nós vemos Jesus demonstrando o seu poder sobre a natureza. Jesus, ele acalma a tempestade, e em tudo isso, nós vemos Jesus constantemente dizer: a minha missão é sofrer e morrer. Nós vemos Lucas enfatizando o amor de Deus aos perdidos, e nós vemos o Espírito Santo em ação por meio de Jesus. Jesus veio para morrer em nosso lugar e nos salvar dos nossos pecados. Mas o texto diz: até o dia que foi elevado aos céus. Queridos, em sua morte, Cristo realiza a nossa salvação. Jesus na cruz, ele guerreia contra o mal e o derrota. E em sua ressurreição, Jesus abre a porta de uma nova criação. Agora Jesus está no céu. E como diz uma declaração cristológica, por nós, Jesus guardou a lei, expiou o pecado e satisfez a ira de Deus. Ele levou os nossos trapos imundos e nos deu seu manto de justiça. Ele é o nosso profeta, sacerdote e rei. Ele edifica a sua igreja, ele intercede por nós e ele reina sobre todas as coisas. Jesus é Senhor sobre todas as coisas, e é por isso que a igreja pode avançar, porque toda autoridade está na mão de Jesus. Quando nós dizemos, irmãos e irmãs, que Jesus subiu aos céus, que ele está sentado à direita de Deus, o Pai Todo-Poderoso, nós estamos dizendo que todas as coisas que existem só existem porque existem em Jesus Cristo. O nosso mundo só é mundo e só existe porque ele existe na pessoa de Jesus Cristo. Por isso, irmãos, se nós queremos realmente viver as nossas vidas, se nós queremos realmente viver um casamento abençoado, se nós queremos realmente filhos que amem o Senhor, se nós queremos trabalhar e ver a segunda-feira não como algo ruim, mas como uma oportunidade de servir a Deus, se nós queremos apreciar obras de arte, se nós queremos praticar um esporte, se nós queremos viver amizades verdadeiras, se você quer lutar por justiça, se você quer uma espiritualidade viva, se você quer viver a beleza de Deus, você precisa olhar para Jesus, porque Ele reina sobre todas as coisas. Não há nada que não pertença a Jesus, não há nada que não exista para Jesus, não há nada que possa existir neste mundo sem Jesus. Até os ateus que não reconhecem a pessoa de Deus existem e respiram e tomam emprestado o ar que não é deles, mas é de Deus. Não há nada, irmãos e irmãs, que possa existir sem Ele. Porque como a palavra de Deus nos diz, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Só há verdade, beleza e bondade em nosso mundo, porque Jesus continua reinando sobre todas as coisas. Porque ele está sentado à direita do Pai, confirmando que ele, irmãos, é o Messias prometido. Como Colossenses e Filipenses nos diz, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, preste atenção nisso, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele, Jesus, é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que em Jesus residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo seu sangue na cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Por isso,
Deus também o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se o que você tem, você não quer perder, entregue isso a Jesus. Porque é Ele que reina, que governa sobre todas as coisas. É Ele que é o Senhor da história. É Ele, irmãos e irmãs, que domina sobre tudo. É Ele que desbanca os impérios, os governadores. É Ele que usa os fracos e os que nada são. Mas observe a parte final do versículo 2. O que vemos Jesus fazendo durante o seu ministério público. Irmãos, nós vemos Jesus pregando e curando. E nós vemos Jesus gastando boa parte do seu tempo com os seus discípulos. Jesus deu muitas instruções por meio do seu Espírito aos seus apóstolos, tanto em seu ministério público, como também os 40 dias depois da ressurreição. Na verdade, se você olhar bem nos evangelhos, você vai ver que Jesus investiu a maior parte do seu tempo nos seus 12 discípulos. Eles seriam usados, eles seriam as colunas das promessas de Deus e esperanças de Israel. Não é à toa que Jesus escolhe 12 discípulos. Não é à toa que Jesus faz isso no Rio Jordão. O que Jesus estava confirmando? Jesus, irmãos e irmãs, estava demonstrando que todas as promessas do Antigo Testamento estavam se cumprindo nele. Toda a esperança de Israel de que Deus restauraria o seu reino estava se cumprindo no Filho unigênito de Deus, o único mediador entre Deus e os homens. E a ascensão de Cristo possibilitou então que Ele enviasse o seu Espírito sobre nós. Nós não estamos sozinhos. Jesus, Ele reina sobre todas as coisas e Ele enviou o seu Espírito para nos levar a toda a verdade. Se você quer conhecer a Deus, o Espírito Santo de Deus é aquele que através da palavra nos revela Jesus. Porque sem irmãos e irmãs, o Espírito Santo, Deus é um ser distante, Cristo é um personagem do passado, o Evangelho é letra morta, a igreja é uma simples organização, a autoridade é dominação, a missão é propaganda, o culto é evocação, o agir cristão, uma moral de escravos. Mas com o Espírito Santo e no Espírito Santo, o universo é elevado e clama pelo reino de Deus. A presença do Cristo ressuscitado é reconhecida. O Evangelho é vida e poder. A igreja significa comunhão trinitária. A autoridade é um serviço libertador. A missão, um Pentecostes. A liturgia, um memorial e antecipação do mistério. O agir humano é divinizado. Porque toda a história é sobre Jesus Cristo. Mas nós ainda temos uma terceira e última verdade. Observe o versículo 3. Queridos, essa história é real. A fé cristã, ela é verdadeira. Ela é sobre Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que governa sobre tudo e sustenta todas as coisas. E essa história é sobre o reino de Deus. Essa é a terceira verdade que você pode observar no texto. A história é sobre o reino de Deus. Queridos, há duas teologias muito caras para nós cristãos, principalmente cristãos reformados. Uma é a teologia da aliança. Aprenda a teologia da aliança. Por que nós batizamos as crianças? Por que nós batizamos as pessoas? Por que nós celebramos a ceia? Porque Deus se revela aos homens através de alianças. Observe na história, Deus fazendo aliança com Abraão, com Moisés e com Davi. Desde o Éden até o pós-exílio, nós vemos Deus cumprindo a sua aliança em Israel. Mas quando Jesus vem, a palavra de Deus nos ensina que Cristo, através da sua vida, morte e ressurreição, estabelece um novo pacto, o pacto da graça. E nesse pacto, Deus oferece salvação a todos aqueles que se arrependem por meio de Cristo Jesus. Por isso que nós confessamos que fora de Jesus Cristo não há salvação. Porque o único caminho que leva à salvação, que leva a Deus, é Jesus.
o único caminho que pode nos conectar a Deus é através da aliança que Deus fez no sangue de Jesus Cristo. É por isso que o nosso batismo é tão importante. Lembre-se com regularidade do dia que você foi batizado. É por isso que a ceia é importante, deveria ser celebrada mais de uma vez por domingo. O nosso Deus é um Deus de aliança. E no batismo e na ceia, nós confessamos isso, que nós pertencemos ao Senhor e que nós relembramos disso na celebração da mesa. É por causa da aliança que ser igreja e comprometer-se com a igreja é tão importante. Mas há uma outra teologia muito cara para nós, e é sobre essa que o texto diz. É a teologia do reino de Deus. Quem aqui já ouviu falar do reino de Deus? Mas o que é esse reino de Deus? Que existem algumas interpretações. Queridos, o reino de Deus é o tema que perpassa todos os evangelhos e o livro de Atos. Na verdade, esse tema está ligado com o tema da aliança por toda a Escritura, porque observe no versículo 3, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis que estava vivo. Como o reino de Deus chegou entre nós? O reino de Deus chegou entre nós através do sofrimento de Jesus, através da sua humilhação desde a encarnação e através da sua ressurreição. Cristo realmente ressurgiu dos mortos. É por isso que Jesus, quando começa a pregar, ele fala: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está chegando. E nós vemos Isaías profetizando que surgiria um servo sofredor, aquele que era esperado por Israel, e ele sofreria, e ele morreria, e ele padeceria para trazer a nossa salvação. Na cruz, Deus morreu para derrotar o poder do mal. Na cruz, Jesus sofreu para a nossa salvação. E Jesus é o único Deus que tem cicatrizes. Jesus é o único Deus que morreu para a nossa salvação, enquanto na criação Deus não derramou nenhum suor para criar. Na redenção, Deus morre para nos salvar. O reino que vem até nós vem por meio da vida de Jesus, através do seu sofrimento, através do seu abandono, através da sua humilhação. Jesus é o Deus que tem feridas. Por isso, irmãos, o texto fala que com provas indiscutíveis, incontestáveis, infalíveis, Jesus realmente estava vivo. Por que era tão importante Jesus ficar 40 dias e mostrar para muitos que ele realmente havia ressuscitado? Porque com a ressurreição, Jesus inaugura o reino de Deus. Quando Cristo levanta dos mortos ali, Jesus começa a restaurar toda a criação de Deus que estava morta, que estava ferida, que estava longe de Deus. E a igreja, irmãos, é um lugar onde isso já começa a acontecer. A igreja, irmãos, deve refletir o reino de Deus através dos seus relacionamentos, através da paz que experimentamos, através das relações humanas, não baseadas em dominação, mas baseadas no amor de Cristo Jesus. A verdade de que Jesus está vivo deve encher o meu coração e o seu coração de esperança. Porque o reino de Deus não veio através da violência e da guerra, mas veio através da morte de Jesus na cruz. Deus não derrotou os impérios através da força dos homens, mas Deus derrotou os impérios através de um frágil bebê que entrou na história e que cresceu e morreu na cruz. E queridos, essa expectativa está por todo o Antigo Testamento. Por isso que Jesus era questionado pelos discípulos: será que é nesses tempos que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Por isso que quando Jesus fala com Nicodemos que para ver o reino de Deus é necessário nascer de novo, porque todo Israel esperava com expectativa pelo reinado de Deus que haveria de vir sobre o mundo. Nós vemos, irmãos, profecias falando sobre isso. Leia o Salmo 2, o Salmo 110, olhe para o sermão de Pedro que nós veremos mais para frente, quando Pedro diz que Jesus é o cumprimento das promessas, e nós vemos Isaías dizendo que nos últimos dias
O monte do templo do Senhor seria estabelecido no alto dos montes e se elevará sobre as colinas, e para lá fluirão todas as nações. Nenhuma nação levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Venham, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. O profeta Miqueias repete a mesma coisa, e igualmente Jeremias nos diz que Deus faria uma nova aliança com o seu povo, não mais escrita em tábuas de pedra, mas escrita no coração das pessoas. Essa expectativa do reino de Deus deve, irmãos e irmãs, encher o nosso coração de esperança. É isso que nós desejamos no advento, é isso que nós celebramos em cada domingo, é por isso que nós oramos continuamente: venha o teu reino, porque o nosso coração deseja que o reino de Deus se estenda sobre o nosso mundo de forma plena, porque ainda a criação está ferida. Enquanto na criação Deus reinava sobre todas as coisas, os nossos primeiros pais desfrutavam da presença, do amor e da beleza da Trindade, mas ao invés de eles viverem no reino de Deus como criaturas dependentes, eles, em orgulho e rebelião, disseram: venha o meu reino. E na verdade esse é o drama da minha e da sua vida. Na verdade esse é o grande drama da história humana. Enquanto Deus quer que todos se submetam ao seu reino de amor, orando: venha o teu reino, eu e você, irmãos e irmãs, por causa do nosso pecado, nós dizemos: venha o meu reino, seja feita a minha vontade. E essa, irmãos e irmãs, é o grande drama da fé cristã. Como C.S. Lewis diz, o cristianismo é a história de como um rei por direito desembarcou disfarçado em sua terra e nos chama a tomar parte numa grande campanha de sabotagem. Não é isso, irmãos e irmãs, que nós vemos na história do príncipe Caspian em As Crônicas de Nárnia? Eu continuamente falo aqui para os irmãos: leiam As Crônicas de Nárnia, vejam o filme, porque essa história nos fala muito sobre a fé cristã, e essa é a grande tensão e o grande drama da história. Deus está desbancando os reinos deste mundo. Deus está humilhando os homens e trazendo o seu reino a este mundo. Foi isso que Deus fez no Egito. Olhe na história. Foi isso que Deus fez na Babilônia, foi isso que Deus fez em Roma, foi isso que Deus fez na minha e na sua vida, quando Ele nos salvou. Deus, Ele nos desbancou do nosso trono e assumiu as rédeas da nossa vida. É isso que Deus continua fazendo sobre nós. Deus continua desbancando os orgulhosos e os arrogantes e trazendo o seu reino a este mundo por meio daqueles que são fracos e limitados, porque Deus não usa os fortes, os poderosos. A igreja não precisa, irmãos e irmãs, confiar nos poderes deste mundo, mas a igreja precisa se lembrar que o reino de Deus é descrito como um grão de mostarda, que cresce pequeno, que nasce pequeno, que começa pequeno, mas se torna uma das maiores árvores, e os passarinhos vêm e fazem o seu ninho nela. Queridos, após a sua ressurreição, durante os 40 dias, Jesus continuou falando sobre o reino de Deus. E nós precisamos, irmãos e irmãs, alargar a nossa visão sobre o que é o reino de Deus. A fé cristã, eu vou repetir isso novamente, não é sobre a salvação das nossas almas. A fé cristã não é sobre morrer e ir para o céu. Você sabia disso? Que a gente não vai ficar no céu para sempre? Leia Apocalipse. Não é sobre isso. O reino de Deus é o seu reinado sobre este mundo. E em Cristo Deus começou a reconquistar este mundo, pois Ele veio salvar e buscar aqueles que se perderam. O reino de Deus é a história do grande rei que reconquista novamente o seu reino, que destrói os seus inimigos através do amor e que nos chama, como C.S. Lewis diz, a embarcarmos nessa jornada de manifestar o reino de Deus sobre este mundo. Queridos, Deus trará o seu reino sobre nós. Esse corpo que você tem vai ressuscitar. Você sabia disso? Essa é a beleza da fé cristã. Você nunca deixa de existir. Existem apenas duas coisas que são eternas: é a palavra de Deus e as pessoas. Ninguém deixa de existir. E Deus está restaurando
todas as coisas. Era sobre isso que Jesus ensinou. Era esse o evangelho que a igreja pregava. O evangelho sobre o reino de Deus. Queridos, 3 aplicações para a nossa vida. Vou pedir para o pessoal colocar lá. A primeira aplicação: seja um estudioso da Bíblia e da história de Deus. Queridos irmãos, se você não lê a Bíblia com regularidade, existe algum problema. Investigue a palavra de Deus, examine a palavra de Deus, conheça a palavra de Deus, porque a advertência de Hebreus continua valendo para nós. Quando nós já deveríamos ser mestres, nós ainda somos como crianças. Quando nós deveríamos estar comendo um feijão, uma comida mais sólida, nós ainda estamos bebendo leite. Essa advertência continua valendo para mim e para você. Conheça a sua Bíblia, obedeça a palavra de Deus, chega direitinho. Igreja não é berçário. Se você não tem crescido na fé, alguma coisa está errada. Se você não ama a palavra de Deus, se Cristo não está sendo formado em você, alguma coisa está errada. Porque assim como Lucas foi um grande historiador, um investigador da vida de Jesus, da mesma forma eu e você precisamos manejar bem a palavra da verdade. Leia a Bíblia. Eu não sei ler, escute a Bíblia. Graças a Deus que a fé vem por ouvir. Ouça a palavra de Deus, se encha da palavra de Deus. Seja um estudioso da Bíblia. Não seja infantil na fé. Cresça, comece a comer feijão que a Escritura tem. Uma segunda aplicação: não estude a Bíblia sem encontrar e perceber Jesus Cristo. Tudo, irmãos, tudo é sobre Jesus. A Bíblia é sobre Jesus, o que Ele fez por nós, e agora nos convida a participar da sua missão no mundo. Jesus é o tema central das Escrituras. Olhe em cada história e perceba onde está Jesus. Porque Jesus é como um Adão que não pecou e venceu para nos dar a vitória. Jesus é como um animal que foi morto no jardim do Éden, que foi morto para cobrir os nossos pecados. Jesus é a árvore da vida. Aqueles que comem do seu fruto têm a vida eterna. Jesus é como Abel, o inocente que foi morto. Jesus, irmãos e irmãs, é como Abraão, que saiu da sua terra e entrou nesse mundo desconhecido e mau para formar um novo povo. Jesus é como Jacó, que foi ferido ao lutar por nós. Jesus é o Moisés que guia o seu povo. Jesus é como Jó, o justo, que padeceu e suportou a dor. Jesus é o verdadeiro Davi, que vence os gigantes do pecado e nos aproximam de Deus. Jesus é Esther, que diante do rei intercede pelo seu povo. Jesus é como Jonas, que é lançado no mar para salvar as nossas vidas. Jesus é o Cordeiro da Páscoa, que morre em nosso lugar. Se assim, irmãos, a Bíblia é sobre Jesus, o seu casamento é sobre Jesus, o seu filho é sobre Jesus, o seu dinheiro é sobre Jesus, os seus talentos, o seu trabalho, os desafios que Deus te dá, a sua vida e a sua morte é sobre Jesus. Se você quer realmente viver a sua vida para a glória de Deus, entenda isso. O seu casamento só vai ser um casamento realmente que mostra a glória de Deus quando você entender que o seu casamento é para a glória de Jesus. Você só vai poder criar os seus filhos na palavra de Deus quando você entender que os seus filhos são para Jesus. E esse é um dos grandes desafios, a criação dos nossos filhos. Ore pelos seus filhos, ore pelos seus netos. E veja que eles também são sobre Jesus. E uma terceira aplicação, queridos: Deus é o rei desse mundo. Jesus não é o Senhor apenas da igreja, mas o Senhor do universo. O diabo não tem nada a ver com esse mundo. O diabo não governa no inferno. Quem governa sobre todas as coisas é Deus. Quem fez o inferno foi Deus. Quem criou esse mundo é Deus. Assim, então, todas as coisas, quem reina é Deus. Esse mundo não é mau, esse mundo é o mundo de Deus e nós devemos desfrutar dele com alegria. E haverá um dia que já está chegando, quando Deus vai reclamar a sua criação novamente. Assim, irmãos, se Deus é rei deste mundo, como você trata a sua família? Como você trata a sua esposa? Como que você trata os seus filhos? Você serve a sua família? Você ajuda a sua família? Ou você é, e desculpe o termo, um peso morto? Se Deus é rei sobre tudo, Deus também quer ser rei sobre as nossas famílias. E Paulo, irmãos, ele é delicado quando ele diz: aquele que não trabalha, que também não coma.
Não é isso que está na palavra, não fiquem bravos comigo. Se Jesus é rei sobre tudo, como nós tratamos os nossos inimigos? Aqueles que nos fazem mal, e a palavra de Deus nos ensina como tratar os inimigos, e nós não fazemos um banquete conforme o Salmo 23 para rir na cara dos inimigos, mas nós ceamos e compartilhamos a mesa do amor e da reconciliação com aqueles que nos fizeram mal, porque Deus perdoa o imperdoável em mim e você. Queridos, como você trata o seu dinheiro? Aonde está o seu coração em relação a isso? Aonde você tem gastado aquilo que Deus tem dado a você? Deus, Ele quer ser rei das suas finanças. Queridos, nós precisamos cuidar do nosso dinheiro. Nós precisamos pensar aonde a gente tem gastado o nosso dinheiro. E a gente às vezes gasta dinheiro com coisas supérfluas. Lá em casa, assim, a gente vai, a Gabi está se aventurando em fazer uns bolos. Quando chega no limite, eu falo para ela, agora não tem mais bolo, não tem dinheiro para mais nada. Você precisa entender que Jesus também é o Senhor do seu bolso. Jesus quer ser Senhor dessa vida. Se a sua vida nessa área está complicada, coloque isso diante do Senhor. Como que a gente tem aproveitado o nosso tempo, o tempo que Deus tem nos dado? O que você pensa sobre esses assuntos polêmicos que estão aí na mídia? O que você pensa sobre o aborto, sobre racismo, sobre sofrimento, sobre depressão, sobre pandemia, sobre política, sobre feminismo? Lembre-se, Deus é rei sobre tudo. E eu termino com uma frase famosa de Abraham Kuyper, quando ele diz que não há um único centímetro quadrado em toda a criação que Cristo, que é Senhor sobre tudo, não declare é meu. Por isso o meu chamado e o nosso chamado é nos prostrarmos diante desse Deus que é rei sobre a sua criação e que nos chama a participar do seu reino. Feche os seus olhos, coloque a sua vida diante do Senhor. Queridos, a fé cristã é uma história real e é a melhor resposta para o ser humano. A fé cristã oferece a melhor resposta para a nossa mente, para o nosso coração, para a nossa vida. A fé cristã é verdadeira, porque Jesus é Deus. Ele é o nosso Salvador e a história é sobre Ele. A sua vida é sobre Jesus. O seu trabalho é sobre Jesus, por isso honre Jesus com o seu trabalho, honre Jesus no seu casamento, honre Jesus com o seu dinheiro, honre Jesus com o seu tempo. E ore e peça que o reino de Deus venha sobre nós. Senhor, alto e santo, manso e humilde, Tu me trouxeste para o vale da visão onde eu vivo. Embora nas profundezas, vejo-te nas alturas. Cercado pelas montanhas do pecado, eu contemplo a Tua glória. Permita-me aprender pelo paradoxo que o caminho para baixo é o caminho para o alto. Que ser rebaixado é ser elevado. Que o coração quebrantado é o coração curado. Que o espírito contrito é o espírito alegre, que a alma arrependida é a alma vitoriosa, que não ter nada é possuir tudo, que carregar a cruz é usar coroa, que dar é receber, que o vale é o lugar da visão. Senhor, durante o dia as estrelas podem ser vistas a partir dos poços mais profundos, e quanto mais profundos, mais brilhantes tuas estrelas resplandecem. Concede-me encontrar Tua luz em minha escuridão, Tua vida em minha morte, Tua alegria em minha tristeza e Tua graça em meu pecado, Tuas riquezas em minha pobreza e a Tua glória em meu Pai. Em nome de Jesus, a nossa oração, Deus, é que o Teu reino de paz, justiça e alegria no Espírito Santo venha sobre o nosso mundo. Que a gente seja, Pai, as primícias daquilo que o Senhor está fazendo entre nós. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Queridos, fiquemos em pé e cantemos essa canção com esperança.